Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Campo. Eu sou a Brenda, host do podcast da Câmara de Vereadores de Campo do Tenente, e a nossa missão aqui é trazer os temas que impactam a nossa cidade e te apresentar o que há de melhor na nossa terra de gente boa e hospitaleira. Pode rodar a vinheta. E hoje nós estamos aqui com o nosso vereador Dr. Marcos Antônio, ele que foi eleito com 199 votos do partido MDB. Doutor, é um prazer estar aqui com você, seja muito bem-vindo ao nosso Podcampo. Obrigado, Brenda, é um prazer estar aqui com você para esse projeto novo da Câmara, para que a gente possa levar a informação e estar mais perto da população. Para a gente começar, Dr. Marcos, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua história, sua trajetória pessoal e profissional até que você se tornasse vereador. Temos tempo aqui no podcast? Sim. Brincadeira, pode ficar à vontade. Então, eu brinco sempre que eu sou sulista raiz, porque meu pai é gaúcho, minha mãe é catarinense e eu nasci no Paraná. Então, assim, a minha família é de trabalhadores rurais, sempre trabalharam na roça, e eu sou o mais novo de 8 irmãos. A minha trajetória, na verdade, eu sempre fui estudioso, gostei de estudar. Gostava sempre de aprender coisas novas, enfim. E quando eu pensei, talvez, em ser advogado, é quando, nos serviços públicos, principalmente, você recebia sempre um não e você não conseguia argumentar ou buscar alternativas devido à falta de conhecimento mesmo. E geralmente quem mais é prejudicado por isso é a população mais carente, porque não tem essas informações, né? E aí foi um dos motivos que eu pensei que talvez me formando em direito eu conseguiria ter essa informação melhor e conseguiria até brigar pelos direitos. Eu lembro muito de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás, eu era pequeno, assim, eu deveria ter uns 9, 10 anos, de uma senhora que ela foi no posto de saúde e aí mandaram ela consultar num outro posto, porque ela era do interior e só poderia consultar no interior. Mas ninguém informou ela que poderia ela consultar porque era emergência, enfim, eram coisas básicas, mas que faltou informação. Então, nesse momento, eu decidi que eu queria fazer algo diferente. Aí, por ser o mais novo de 8 irmãos, e pelo trabalho que meus pais envolviam, era muito difícil para fazer uma universidade, para conseguir cursar uma universidade. E eu sempre tive apoio, a minha mãe sempre foi muito favorável, e quando eu tinha 9 anos, acabei perdendo meu pai, né? Nós éramos 2 menores de idade, meu irmão, que agora tem 31, e eu. Os outros já eram maiores de idade, já tinha alguns casados, mas a dificuldade era grande. Meu pai tinha recém se aposentado, quando a gente imaginou que as coisas poderiam melhorar, acabamos perdendo ele. Então ficou a minha mãe com 2 filhos menores, os meus irmãos mais velhos, que não eram casados à época, ajudavam bastante. E tinha a minha avó, que é a minha avó do coração, porque eu acabei não conhecendo a minha avó paterna, a minha avó materna. Quando os meus pais casaram e foram mudando de cidade, eles acabaram perdendo contato e não tinha redes sociais à época, né? Agora que temos redes sociais. E eu fui conhecer a minha avó materna quando eu tinha 7 anos. Ela morava no oeste de Santa Catarina e eu vi ela 4 vezes na vida. Ela acabou falecendo. Aí tinha essa minha avó do coração, que é a avó Clementina, acho que todo mundo conhece na cidade. E ela acabava ajudando a mãe, principalmente cuidar de mim ali, porque eu era mais pequenininho, tinha uma dependência um pouco maior. E aí eu fiquei ali, era a avó do coração, mas para mim era uma segunda mãe. Ela faleceu em 2020, um pouco antes da pandemia. E no mesmo ano faleceu a minha avó, a mãe da minha mãe. E foram 2 perdas, uma atrás da outra, assim, bem grande. Mas a minha avó sempre falava que era para eu nunca deixar ninguém passar por cima de mim. Ela tinha essa preocupação. E aí, me formando ali, fazia pouco tempo que estava formando, eu sempre levo isso. Eu trato todo mundo com respeito, com educação, mas também a gente precisa delimitar os espaços, né? Até onde a pessoa pode chegar com a gente. Não precisamos ser grosseiros ou, enfim, mal educados para delimitar o espaço.
Mas eu tenho um outro ditado que eu não sei onde eu ouvi, mas que diz assim: se você tem 1000 formas de falar uma coisa, por que não falar da melhor possível? Aí a minha trajetória na política, minha mãe foi candidata em 2004, foi candidata, acabou não se elegendo. Exatamente 20 anos depois eu fui candidato e acabei me elegendo. Vim da comunidade do Ribeirão, trago essa bandeira dos interiores, principalmente, porque a gente acaba, né, nesse momento, embora um pouquinho melhor, mas nós acabamos vendo que os interiores sempre ficaram deixados de lado, né, em várias gestões aí. Então, trago essa bandeira do interior. E eu sempre tive vontade, quando eu vi que, advogando, eu já estava naquele momento de brigar pela lei existente, ou dentro dessa lei existente. Mas, como vereador, eu tenho a possibilidade de legislar e criar leis que possam melhorar a vida da população e, sobretudo, daquelas que mais precisam. Porque a pessoa que tem uma boa condição financeira, ela não precisa do Estado, ela não precisa estar no município, ela vai ter um plano de saúde, ela vai ter uma escola particular e, ao mesmo tempo, ela vai ter acesso às informações. E a população que mais precisa desse serviço é a que menos tem acesso às informações. Então, eu vi ali como uma oportunidade de levar essa informação e melhorar a vida das pessoas, além do conhecimento jurídico que eu posso utilizar na Câmara de Vereadores, também essa questão de legislar em prol das pessoas que mais precisam do Estado. Incrível essa história, Dr. Marcos. Acho que também você acabou falando um pouco, né, sobre a bandeira dos interiores que você vai levantar. Isso já diz um pouco sobre os projetos e coisas e pilares que você vai defender. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, os projetos e pilares que você vai defender durante esses 4 anos de mandato. Então, o primeiro é a questão dos interiores, de nós valorizarmos as comunidades de interiores, obviamente que nunca esquecendo do centro, né, das comunidades centrais, mas a gente recuperar um pouco do que ficou perdido em alguns anos de esquecimento mesmo das comunidades dos interiores. Hoje a gente vê até as ruas tem um cuidado muito grande, até para escoamento dos grãos que a gente produz aqui. Então eu tenho um cuidado maior e vai ser uma bandeira minha que esse cuidado seja cada vez maior e que nunca pare. A outra bandeira que eu até acabei falando no momento da resposta anterior é a questão de atender as pessoas que mais precisam do Estado mesmo. E aí eu falo Estado, município, que presta esses serviços mais do dia a dia da população, que é a saúde, ali, a atenção primária, a educação, porque são as pessoas que dificilmente têm alguém por elas, sabe? Tanto a nível municipal, federal, estadual. Se sabe que grandes empresas, grandes proprietários, eles conseguem fazer lobby, e lobby no sentido de cobrar dos seus deputados, dos seus vereadores, boas leis que beneficiem eles. Não está errado, eles estão fazendo, estão se defendendo, faz parte. E o povo, de maneira geral, não tem isso. E eu percebo que quando a gente precisa fazer escolhas de gestão, e eu sempre falo que a administração pública é um cobertor curto, não tem como atender tudo. Então você tem que fazer escolhas de gestão, e quando há essa necessidade de escolha, sempre acaba cortando para quem mais precisa e para aqueles que não têm esse acesso direto. Então eu sou um defensor que, se nós tivermos que fazer escolhas difíceis, que nós não cortamos daqueles que mais precisam, e sim daqueles que já têm vários benefícios. Sim. E também a questão da produção familiar, da agricultura familiar e dos trabalhadores, os pequenos proprietários rurais. Não vou falar para não dar spoiler, mas já apresentei um projeto de lei em prol dos agricultores familiares e dos pequenos produtores rurais, que acredito que logo vá para votação. Então essas são as bandeiras que eu pretendo carregar. E, obviamente, tudo que eu considerar justo e correto, porque eu estou aqui pela população, eu me elegi na base do prefeito, ele tem total consciência de que o que eu considero correto eu vou atrás, e o que eu não considerar correto também vou cobrar, independente de quem seja o prefeito.
Perfeito. E como você vai fazer, assim, doutor Marcos, para que esses projetos e também o seu mandato se tornem um legado, uma história em Campo do Tenente? Assim, eu falo que já a minha eleição, assim como de alguns outros vereadores aqui, já foi de votos conscientes, extremamente conscientes, né? Tivemos, acredito eu, né, uma eleição histórica de votação consciente, de que as pessoas votaram porque acreditaram. Ao mesmo tempo que isso já é algo histórico, é uma responsabilidade muito grande para nós vereadores, principalmente os que se elegeram de primeiro mandato. E a forma da gente deixar um legado é você conseguir trazer para a Câmara é, e refletir nas legislações que nós aprovamos aqui, e inclusive o que a gente pode contribuir com o Executivo, o verdadeiro anseio da população. Porque o que nós víamos, não só aqui, mas em diversas gestões diferentes, é os interesses particulares prevalecendo. E nós fomos eleitos pela população. O que tem que prevalecer é sempre o interesse coletivo. Então, eu acredito que no momento que nós temos como ponto de partida e como viés de onde nós queremos chegar, que é o interesse coletivo, nós consigamos fazer um mandato diferente dos que foram até aqui e consigamos deixar esse legado de que a vida das pessoas se transforma a partir da política. E a partir do momento que a população vê isso, o voto vai ser cada vez mais consciente, porque a população provavelmente tinha uma ideia de que não adiantava em quem votasse, nada mudava. Então, se nós com essa obrigação que nós temos de fazer um mandato voltado para a coletividade e para a população verá que muda sim, e a importância também do voto. Então, isso acredito que se eu conseguir chegar no final dos 4 anos, a população tendo a consciência de que a política muda a vida das pessoas e da importância do voto, acredito que para mim já vai ser um legado, porque independente dos resultados das próximas eleições, as votações serão conscientes. Eu falo independente do resultado, porque não sei como estarei lá, serei candidato ou não serei candidato, mas já será algo que estarei satisfeito por fazer, trazer essa nova consciência para a população. Falando um pouco sobre a população, doutor Marcos, já falei aqui sobre os outros vereadores que vocês estão trazendo uma nova voz, né? Como você enxerga, assim, a importância que a população realmente esteja atenta à política? Até tenho que ressaltar o mandato aqui da presidência e da mesa diretora que tem conseguido levar para a população de uma maneira muito mais objetiva o que acontece na Câmara. Então, através do Facebook, Instagram, que são os meios de comunicação mais utilizados, então isso já gera e já impacta na população, eles sabem o que está acontecendo aqui. Inclusive, esse projeto de podcast também é uma forma. Mas isso é um meio de fazer, mas a importância é que a população possa cobrar os vereadores, cobrar o prefeito e saibam o que está acontecendo e não caiam em conversas que não são verdades. Então, a população estar atenta e sabendo o que acontece aqui, além dela poder auxiliar os vereadores com ideias, ela vai saber quais vereadores, quais políticos, o que a prefeitura, quais dessas pessoas realmente, de fato, estão do lado da população e quais só no discurso e no período eleitoral estão do lado da população. Porque os projetos que nós votamos aqui têm que ser para a melhoria da vida da população. É esse, como eu falei anteriormente, o nosso intuito. E aí, a população estando atenta, ela vai saber quem realmente vota em prol da população e em prol do benefício próprio. E isso faz com que, aí chegando lá no legado, que nas próximas eleições o voto seja consciente, pensando, esse político realmente defendeu, esse político não. E que a eleição seja movida mais por questão de propostas, né? Uma eleição propositiva e que nós façamos esse mandato propositivo. Então, em resumo, seria isso. O voto consciente resulta da população estar atenta ao que está acontecendo. E como você, assim, agora como vereador, doutor Marcos, você vai fazer para que as suas decisões estejam, de fato, alinhadas com os interesses da população? Estando com a população.
Eu até brinco que aqui nós temos ar-condicionado, uma cadeira confortável, mas o nosso trabalho não é aqui. Que a gente vem para a sessão, para fazer as votações, mas o nosso trabalho é estar com a população. Eu não tenho como saber o que a comunidade do Buriti, do Ribeirão, do Lajeado está precisando se eu ficar aqui. Eu tenho que estar junto da população, junto dos servidores públicos que prestam serviço público, porque a população vai ter a visão de usuário do serviço público, dos problemas que o usuário enfrenta. Enquanto que os servidores públicos têm a visão da parte burocrática de como funciona. Então a gente consegue alinhar o que a população está precisando, está sendo deficitário, com o que pode ser feito na gestão pública. Então a forma de você estar alinhado à população é você estar com a população. Eu tento visitar as comunidades dentro do tempo que a gente tem, porque eu também tenho o meu escritório, tenho a minha profissão, e eu sempre defendi que político não é profissão. Então, nossos vereadores e todos os políticos entendem que tem que ter a sua profissão e não depender da política. Por isso que eu não abro mão da minha profissão. Então, eu tenho que conciliar. Mas dentro do que é possível, eu estou visitando as comunidades, os espaços públicos, converso com as pessoas, justamente para entender quais são as maiores necessidades e para poder trazer como projeto de lei, como indicação e até com conversas, porque o que a população não vê muito é as conversas que nós temos com os secretários, com o executivo, porque é uma cobrança aqui, uma cobrança ali, que a gente consegue resolver no executivo com uma conversa. Então isso é bem positivo, ter essa conversa com o executivo. E estando em campo, Dr. Marcos, como você acha que... Como você lida, na verdade, com desafios ali nas comunidades e também críticas, né, que acontecem durante o mandato? Sim, as críticas fazem parte da vida pública, né? Isso é muito... Como advogado, eu acostumei sempre a sempre estar sendo criticado no sentido de que você sempre está defendendo um lado, o seu cliente, e a outra parte está defendendo o cliente dela, e automaticamente ela vai acabar fazendo críticas ao advogado da parte contrária. Isso é normal. Então eu acabo lidando com as críticas de uma maneira muito de filtro. Quem é a pessoa que está me criticando? Sabe? É a população. A população está cobrando algo que realmente é. Mas agora, críticas de mandato, enfim, mas críticas pessoais, que é uma coisa que eu acho que é desnecessária. Eu sempre converso com os nossos vereadores aqui. Nós vamos debater projetos, ideias, e não as pessoas. Então jamais terá uma ofensa pessoal. Quando é uma ofensa pessoal, eu simplesmente ignoro, porque não é... Aquilo ali não vai melhorar a vida da população. Eu aceito, recebo críticas com muita naturalidade, porque a partir do momento que eu resolvi entrar para a vida pública, faz parte do dia a dia. Mas sempre as críticas que vêm no sentido de que aqui eu posso melhorar como vereador para melhorar a vida da população. E os desafios são bastantes, são vários. Eu tento estar nas comunidades, nos locais, para entender quais são esses desafios. E nesse momento a gente recebe muitas, não digo nesse caso nem críticas, mas muitas cobranças reais e verdadeiras de fatos que a população está vivendo. E o vereador, nós temos um prefeito e 9 vereadores, então acaba que o vereador é o porta-voz dessas demandas da comunidade. E nas demandas vêm as críticas, mas como eu falei, é crítica de mandato, recebo com naturalidade, processo as críticas, e eu não tenho problema nenhum em assumir que estou errado, que erro, e tentar mudar esse comportamento que eu considero errado, que veio através de uma crítica. Mas se é crítica pessoal, aí eu ignoro, porque isso não melhora a vida da população. Dr. Marcos, depois da nossa conversa aqui, depois de te conhecer um pouquinho mais e seus projetos, eu amei ouvir a sua história. Inclusive, foi algo que moldou muito o seu caráter, quem você é hoje, né? E eu vejo muito isso. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais. Eu fico muito feliz de poder ter te entrevistado. Muito obrigado, Brenda, pela oportunidade, pelas perguntas que permitiu que eu conseguisse também mostrar um pouco da minha vida e de quem eu sou e por que defendo os ideais que eu defendo. Você quer deixar uma última palavra aí para nossa galera que está nos assistindo? Pessoal, acompanhem a política, participem da política, os jovens participem da política, porque a política muda as nossas vidas.
e então nós precisamos escolher bem nossos representantes. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Fica ligado aqui no nosso Instagram e até a próxima. Tchau, tchau. Ele que foi eleito com 199 votos do partido MDB. Doutor, é muito... Eu posso chamar ele de doutor? Pode, não, porque até porque